E aí pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, para quem for entrando aí, tá? Por favor, se vocês puderem, clica nesse aviãozinho aqui, tá? E compartilha a live, tá? Manda para os seus contatos aí do Instagram, manda pro pessoal aí para que bastante pessoas possam ter acesso aqui a esse conteúdo, beleza? Hoje vai ser uma live que eu acho que é assim muita importância, porque ela vai ser uma live onde a gente vai conversar sobre algo que precisaria acontecer sempre na vida de um homeopata e precisa acontecer na vida de, assim, sinceramente, qualquer pessoa, né? Que é uma mudança de paradigma, né? Nós vivemos tempos onde as coisas estão mudando, onde o olhar da medicina, principalmente, está mudando e a gente precisa fazer esse movimento, né? Entrando aí, vamos aguardar. Enquanto isso, pessoal, vai compartilhando a live aí, tá? Manda para os seus contatos. E aí, para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo. Então, é isso que eu estava falando. Então, eu acho que é um tema extremamente importante, que é uma coisa íntima também de cada um, né? Essa mudança, esse ato de mudar realmente a visão, que é o que a gente chama de paradigma, né? A gente vai falar um pouco disso na live, principalmente. Vamos falar o que é o paradigma, né? Vamos falar o que acontece hoje em dia também, e o que é de fato esse movimento de mudar esse olhar, de mudar esse modo de enxergar a medicina, de enxergar esse âmbito médico. Deixa eu tentar aqui de novo. Mandei. Heitor, te mandei agora. Vê se você consegue entrar. Aí. Beleza. E aí, Leonardo, tudo bem? Tá ouvindo certinho? Tudo bem. E aí? Tô ouvindo sim. Beleza. Aí, tá ótimo. Beleza. Aí. Tá maravilha. Então, tudo certo. E aí, tudo bem? Como é que tá? Beleza, Léo, tranquilo. Viu, Valeu pelo o convite aí, pessoal... viu? Que isso, eu que agradeço. O pessoal aí fala que tipo, Cuiabá faz muito calor mesmo, tipo, que é um exagero. É real isso ou tipo, é mais Cara, conversa é, mesmo? é real, cara, é real. É real, faz calor mesmo. A diferença é que, assim, faz calor, o Brasil inteiro faz calor, mas, assim, em Cuiabá especificamente, as noites são quentes. Então, assim, a nossa noite não é fresca. Nossa Tipo, noite como se fosse geralmente tá, meio-dia, assim. tipo, 29, 30 graus, assim, à noite. É Nossa, uma noite, é a noite do Cuiabano. E nós caramba. temos pouca frente fria também, né? Ah, Então, por isso que entendi. isso faz a média da temperatura ficar bastante alta. Entendi. Tem, tem períodos de bastante calor, calor mesmo, de 38, 40 graus. Lá por setembro, outubro. Nossa, eu não conseguiria viver. Tem que viver com Faz ar-condicionado o parte. tempo todo. Mas beleza. A gente vive assim. Não tem jeito, né? Mas, então tá, bem, como eu tava falando pro pessoal, é uma live que eu acho muito importante, quando você contou um pouco, assim, brevemente sua história, né? Eu falei, não, a gente precisa fazer mais pessoas escutar isso aqui, porque é uma coisa, assim, que todo profissional da saúde que vá adentrar o caminho da homeopatia, e, assim, também vamos ser sinceros, qualquer pessoa hoje em dia que queira ter uma saúde, buscar um caminho de uma saúde diferenciada, tem que ter essa mudança, né? Tem que ter esse olhar, essa mudança de olhar.
Então, eu queria que você falasse um pouco, né, um pouco da sua história. Então, o tema da live, né, é mudança de paradigma, né? Então, o paradigma seria basicamente aquele modelo, né, aquele modelo de visão, aquele olhar do mundo para uma coisa específica, que tem um X olhares. Então, por exemplo, vamos imaginar a medicina convencional, né? Então eu tenho que ter um olhar de mundo ah, mecanicista, determinista, especificista, organicista, ou seja, o ser humano é uma máquina, ele funciona de uma forma que a gente consegue prever absolutamente sempre e a gente consegue analisar e falar o que vai acontecer no futuro, porque é basicamente uma máquina e eu consigo calibrar com os remédios e com as terapêuticas que eu tenho disponível. Então, essa alteração que a gente vai conversar um pouco. Eu gostaria que você contasse um pouco da história que você começou a me contar, para as pessoas terem um pouco de noção do que seria, né, dar esse passo nesse caminho. Sim, beleza. É uma história que eu geralmente gosto de contar, porque, assim, nós que a gente estuda homeopatia, não é porque a gente sempre é, conheceu homeopatia ou porque a gente sempre compreendeu o Hahnemann de 100%, assim. Não, a gente tem o nosso percurso dentro da homeopatia de ir compreendendo o Hahnemann com o passar dos tempos, né? Então, assim, aquela história interessante que eu vou contar para vocês é sobre a minha formação médica, né? Eu estou na faculdade, eu estou no 5º ano, no internato, e eu decidi fazer o curso de formação em homeopatia há cerca de 1 ano e meio atrás. Eu estou quase me formando agora. E decidi fazer porque eu sempre tive boas experiências com homeopatia. Eu fui uma criança tratada com homeopatia e eu tive uma experiência significativa em que eu observei em mim uma cura homeopática, do medial para as extremidades. Foi quando eu tive uma urticária muito forte e com homeopatia e acupuntura eu observei esse processo de cura homeopática em que a gente estuda, né? E aí eu tive a prova, aí eu pensei, cara, isso realmente deu certo, sabe? Então essa é a medicina que eu quero seguir. Essa é o modo de pensar que eu quero seguir. Porque eu estava tomando doses altas já de corticoide, de antihistamínicos, isso. E assim, e só resolvia naquele curto período de tempo. Eu estava chegando já nas doses tóxicas no decorrer dos dias. Então, quando eu tive o alívio imenso com a homeopatia, eu me concentrei e pensei, é isso que eu quero. Mas aí a gente vai para o estudo, né? A gente vai na prática, lendo Hahnemann, lendo os livros bases homeopáticos, e aí a gente se depara com algumas diferenças bem significativas, né? Com o nosso modelo de enxergar, tanto enxergar o indivíduo, a doença e a relação indivíduo-doença. Eu vejo que Hahnemann tem uma visão excepcional, sabe, maravilhosa em relação à doença. E isso foi uma das coisas que eu senti um freio, sabe? Eu comecei a não entender como é que uma medicação, que às vezes nem assim, nem é um medicamento propriamente dito, né? Ele pode, quando ultra diluído e dinamizado, produzir aquele monte de efeitos que nós vemos nas patogenesias, né? E como que também essas próprias substâncias, elas podem produzir efeitos ou curar, né? E aí tem o princípio da similitude, efeitos mentais, né? Comportamentos mentais. A tristeza, angústia, medo. E isso tudo pede de nós, estudantes, eu vejo que a gente trabalhar os nossos preconceitos.
o que a gente sabe é muito pouco, sabe? E quando a gente acha que sabe muito, o que vem de novo, a gente freia. E eu senti isso no começo do meu curso de formação. Tanto que eu fiquei conflituado, eu quase suspendi o curso, quase abandonei o curso por conta desse conflito, sabe? Só que hoje eu agradeço por ter passado por essa fase. Porque é quando a gente duvida, sabe? É quando a gente questiona Hahnemann, é quando a gente questiona os homeopatas, tanto Hahnemann, Bonihausen, Kent, Sankaran, Praful, que são os nossos mestres aí. É quando a gente questiona eles, sabe? Nas obras é que a gente realmente vai em busca das verdadeiras respostas. E aí eu, nas minhas reflexões, me concentrei, sabe? Observei a vida de Hahnemann e a vida dos grandes homeopatas. Se eles não tivessem confiança naquilo que eles estavam preconizando, eles não teriam passado por tantas dificuldades, por tantos preconceitos, né? Hahnemann passou por imensas perseguições, coisa que eu acho que eu não conseguiria passar. Eu não sei se você, Léo, conseguiria ter a força que Hahnemann teve, sabe? Na primeira eu já tinha dado no pé já. Fala, larga esse negócio pra lá. É bem isso, sabe? Então, assim, a força, a confiança que ele teve e os outros também me fizeram pensar, cara, eu realmente não sei nada. Eu vou confiar nesses caras porque deu certo em mim, dá certo com muitas pessoas que nós conhecemos. Na Índia nós temos um grande centro de estudos e práticas homeopáticas. E aí foi quando eu coloquei os dois pés na canoa, sabe? E me fez muito bem. Essa parte que você... Uma coisa que eu achei, que desde a nossa primeira conversa, eu achei, nossa, muito interessante o que você falou. Foi, não, eu preciso me aquietar um pouco, confiar neles e estudar. Porque eu acho que esse é um dos passos principais, assim, não só no âmbito da homeopatia ou da medicina, mas de tudo, assim. Porque a gente tem que, e é outra coisa que você falou, né? A gente sempre tem que lembrar que nós somos muito ignorantes. Sempre vamos ser muito ignorantes, né? Então, eu lembro de ter pensado assim também lá quando eu comecei a estudar. Eu falei assim, não pode ser que esses caras que enfrentaram tanta coisa, tanta dificuldade, não pode ser que eles simplesmente continuaram com isso pelo simples fato do quê? De orgulho, né? E eu falei assim, não, peraí, eles devem ter alguma coisa, deve ter algo aqui que é muito valioso, deve ter algo aqui que de fato eles falaram, não, vale a pena lutar por isso, vale a pena entregar um trabalho para as próximas gerações, vale a pena continuar nessa caminhada, né? Então, eu acho que esse passo de parar, observar o que a tradição nos traz, né? Então, o Hahnemann, Jar, Bonninghausen, Kent, todos esses homens. E quando a gente estuda o Hahnemann, né? Todo aquele modo meio assim, truculento e forte dele de falar das coisas, né? Bem robusto, né? Robusto, né? Com certeza, com clareza, com exatidão, do jeito que tem que ser falado mesmo, às vezes, né? Assim, até o órgão, se a gente pegar, muitas vezes o próprio Hahnemann, ele é assim, bruto Muito, mesmo na hora de muito escrever. convicto, né? Sim, ele é de fato incisivo. Então, aquilo passa como se fosse uma confiança. A gente fala assim, não, peraí, deixa eu baixar minha bola, porque eu ainda não sou ninguém, então deixa eu confiar nesses caras, né, e deixa eu estudar um pouco. Eu acho que esse é o passo, assim,
não só para homeopatia, mas para qualquer coisa, né? Principalmente nessa área que é tão grande agora, né? Que é a área da saúde e também das ciências biológicas. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na vida do homeopata, porque você citou a Índia, né? E quando eu tive contato com a homeopatia indiana, eu também, ao mesmo tempo, claro, tive contato com a a grandiosíssima coisa que é a homeopatia indiana. Então, a homeopatia indiana sempre tem aquela característica de ser algo que te abala, mas te abala muito, né? E eu sempre conto essa história, mas eu me recordo muito quando eu era muito mais novo e que eu tinha começado a estudar homeopatia e via, né, os casos de Hahnemann, os casos que ele tinha tratado, os casos de Kent, os casos daqueles vários homeopatas antigos, dos primeiros, né, dos que deram a base para a homeopatia. Eu falava assim, mas eu não vejo mais isso hoje em dia. Mas eu não consigo enxergar mais essas coisas hoje em dia. E aí, então, que eu tive contato com a homeopatia indiana. E aí eu falei, tá, agora eu vejo isso hoje em dia. Eu vejo aquelas características daqueles primeiros homeopatas na homeopatia indiana. Só que qual é a diferença? O que muda? Por que eles conseguem? Por que a gente não consegue? Por que lá é tão mais, parece ser tão mais fácil, né? Semana passada eu apresentei, estava mostrando um vídeo do canal do Praful, né? Acho que até você comentou. E, cara, assim, parece brincadeira quando eles lidam com isso. Parece que é muito fácil, só que a diferença é que eles são muito bons, né? E eu ficava me perguntando, mas qual que é a diferença? Então, e aí me lembrou do tema de novo da nossa live, ou seja, quando a gente observa as características deles, a gente observa essa mudança muito forte de paradigma. Eles realmente mudaram o olhar para a saúde e para a questão da doença no ser humano. Essa relação, no caso deles, é totalmente diferente da relação de um médico homeopata que às vezes tem no Brasil, que ainda conserva muito aquela concepção de saúde e doença que ele aprendeu na faculdade. Assim, pelo menos eu vejo muito isso. Assim, muito. Pessoal, não só médico, mas todos os outros profissionais, parece que existe uma dificuldade muito grande de dar esse gargalo, de dar esse passo, de falar, não, eu vou quebrar aqui com esse olhar que eu tive na faculdade. Claro, vou pegar as coisas que de fato fazem sentido, mas eu vou ter que repensar isso aqui, eu vou ter que mudar um pouco a concepção, né? O que você acha disso? Olha, eu acho que você me apresentou um prisma que eu ainda não tinha observado. Realmente, os homeopatas indianos, parece que eles, como eles trabalham uma homeopatia clássica e eles têm esse estudo aprofundado dos primeiros autores homeopáticos, eles realmente colocaram, eu vou usar a mesma figura de linguagem, eles realmente colocaram os dois pés na canoa, sabe? E seguiram o pensamento de Hahnemann. Eu acho que, assim, a homeopatia, ela é tão boa que ela funciona mesmo nos casos em que a gente mescla homeopatia e alopatia. Sim. Então, assim, por isso que a homeopatia hoje, no Brasil, ela é relativamente muito bem difundida, mesmo com bastantes mesclas, sabe? Mesmo com bastante mistura de, né, usar talvez uma medicação específica para uma patologia específica. Isso é uma mescla, né, de homeopatia e alopatia. Só que mesmo assim, em muitos casos, funciona. Sim. E assim, eu percebo que isso não é fácil, sabe? Você mudar totalmente esse paradigma não é fácil. Não. Até porque o paradigma, assim, dessa ciência moderna, nós nos beneficiamos muito dele ainda. E não está errado isso, sabe? No meu ponto
de vista, não está errado isso, sabe? Nós temos muitos benefícios com cirurgia, analgesia, antibiótico terapia, sabe? Eu acho que quem já teve uma crise de cólica renal sabe o benefício de um Tramal, por exemplo, ou de Sim, um, né, ou de um analgésico extremamente forte. Então, não tem como a gente criticar essa medicina moderna, mas muitas patologias, muitas condições de saúde ficam extremamente limitadas com a alopatia atual. sim, Ficam muito limitadas. E é isso que a homeopatia, eu acho que vem trazer e vem colaborar imensamente, sabe, com a gente. Se a sim, gente tiver esse modo de pensar muito mais gentil e respeitoso, de realmente abraçar e acolher as diversas terapêuticas, eu acho que o ser humano, o cidadão, pode se beneficiar muito. sim. É, porque até se a gente parar para pensar, né, muitos, até homeopatas muito antigos, eles falavam realmente que em casos agudos, muitas vezes a alopatia conseguia curar os casos agudos. Como acontece hoje em dia, né? A gente tem antibiótico terapia, a gente tem. É claro que existe um outro ponto, que é a questão dos efeitos colaterais, da questão da progressão da doença, supressão, mas isso é uma outra história. Agora, que ela consegue favorecer em muitos casos, principalmente os casos agudos, né? Não tem como a gente falar não, não serve para nada. Muitas vezes eu tenho também visto que existe uma série de homeopatas que eles acham que deve existir como se fosse um certo ódio, uma coisa extremamente oposta assim à medicina convencional, à alopatia. Muitas vezes eu falo, olha, o problema não são os remédios alopáticos, mas muitas vezes a maneira como eles são usados, ou a concepção de patologia que a gente aprende na faculdade, né? Exatamente. A gente pegar, por exemplo, a questão miasmática, diatésica, a concepção de supressão, substituições mórbidas que a gente aprende na homeopatia, isso nada mais é do que um avanço da patologia que a gente aprende na faculdade. Então, É muito muitas vezes não claro é que isso, né? não é só o problema do antibiótico ou o problema do anti-inflamatório. O problema é que eles são usados de uma forma que a concepção, né, da medicina convencional tem. Então, assim, o problema não é a droga em si, não é que a gente tem que ter raiva dos remédios alopáticos ou ter raiva do tramal, né? Às vezes a gente encontra um grupo de homeopatas, às vezes, que realmente parece que acha que tem que ter isso daí. Falou, não, a gente está tratando aqui de formas de terapêutica, né? De formas de se oferecer uma recuperação da saúde e não de algum tipo de seita ou religião que a gente tem que fazer parte e a gente não Não faz pode sentido, né? se misturar com a outra, né? Mas eu acho que é por aí muito assim, né? E esse ponto que você falou dos homeopatas lá da Índia, né? Deles terem essa ligação com a homeopatia mais clássica e tal. E isso eu realmente concordo, até depois que eu comecei a ler alguns autores base que foram discípulos de Hahnemann. Porque, assim, no Brasil a gente até tem uma quantidade grande de homeopatas que estudaram Hahnemann. Isso até é uma realidade, que é muito bom. Só que eu, não sei, por enquanto eu vejo que existe uma quantidade muito, muito, muito pequena de homeopatas no Brasil que estudaram de maneira profunda o círculo de Hahnemann, ou seja, os discípulos dele. Então, assim, um livro que, quando eu tive contato, eu realmente, assim, não acreditei que aquilo existiria e não era difundido, é o livro do Jar.
né, que é um dos discípulos de Hahnemann. E é um livro assim que o Jardy, ele realmente ele fez um livro para tocar em todos os pontos conflitantes da homeopatia. Então ele pega pontos que o Hahnemann aparentemente deixou a desejar, ou não soube expor de uma forma melhor, ou não soube colocar de uma forma exata. E foi então, e ele descreve esses pontos falando da relação dele com o próprio Hahnemann. Ou seja, isso é de extrema importância para que a gente também entenda como o próprio Hahnemann é. Então, eu acho que existe essa leve dificuldade no Brasil ainda, da maioria do pessoal ter acesso a essas obras que são meio que mais obsoletas, né? Não sei, é uma coisa que eu vejo também. E elas são até difíceis de encontrar para comprar, né, Leonardo? Exatamente. E Hoje a gente sofre essa carência de livros bons em homeopatia, porque sim. tem dificuldade até para comprar. Né? E eu me considero um sortudo porque eu herdei uma biblioteca homeopática com vários livros e eu sou muito grato por isso, porque hoje eu vejo a dificuldade que é a gente encontrar as obras homeopáticas originais. Sim. E isso é um outro ponto que eu acho que eu já falei várias vezes na plataforma lá para assinantes do Lições. Eu acho que eu falo em todas as aulas. Eu falo, gente, nós temos que fazer uma força muito grande para que essas obras que estão extintas aqui no nosso meio homeopático brasileiro voltem e voltem com muita força. Ou seja, eu não vejo, depois de ter lido Tênis Demarque, Jar, eu não consigo mais ver a formação de um homeopata sem esses autores. Eu não consigo. Qual que é o problema? É isso daí que você falou. Ou seja, você não acha. Denis Demarque simplesmente desapareceu. É uma coisa assim, virou raridade. Então, realmente assim, muito triste isso que tem acontecido. Eu tenho tentado conversar com diretores de institutos para, gente, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que criar uma editora nova aí, porque não é possível. Essas obras não podem ficar sem, assim, o Brasil precisa disso, eu acho, né, velho? E Leonardo, e assim, acho que juntando, o Brasil precisa dessas obras, mas o Brasil precisa também desses homeopatas tradicionais que hoje são os nossos professores, sabe? Eu acho que sem querer fazer nenhuma divulgação, mas eu sou muito feliz também com o curso de formação que eu faço em Londrina, porque eles nos incentivam a trabalhar e a ler essas obras básicas, essas obras da homeopatia clássica. E uma coisa muito interessante que também me ajudou nas minhas reflexões é observar os médicos homeopatas. Cara, de uma forma assim, bem contrastante, talvez outra pessoa tenha uma opinião diferente da minha, mas de uma forma bem contrastante, os médicos homeopatas são médicos muito mais realizados na sua prática clínica do que, a grosso modo, os médicos de outras especialidades, sabe? É uma coisa que eu percebo claramente. São médicos que eles são mais joviais, no sentido de que eles realmente estão e trabalham onde eles se realizam imensamente. E, Léo, não é possível você trabalhar 40 anos com uma metodologia que, entre aspas, não funciona e se realizar tanto assim, sabe? Exato. E criar escolas e fazer cursos sabe? E juntar esses grupos ao redor do Brasil para formar novos homeopatas. E eu acho que quanto mais experiente o médico homeopata sabe, mais realizado ele se sente, mais ele compreende, sabe, a homeopatia na sua verdadeira essência.
E é isso que eu busco, sabe? É essa autorrealização profissional que eu busco. E isso me ajudou bastante também. E isso daí é uma coisa assim, que como farmacêutico, eu acho que a gente enxerga muito. Porque as pessoas, elas não falam muita coisa pro médico, na frente do médico, lá na especialidade, né? Elas vêm falar aqui pra gente. Elas vêm, elas falam, olha, tô cansada, ele sempre dá o mesmo remédio, nunca funciona. Então, assim, assim eu não sei da sua visão, mas a visão que eu tenho das especialidades, claro, tirando uma ou outra, mas, assim, desculpa, é uma coisa muito falida. E eu, assim, mesmo que, tipo, se eu ganhasse bem, né, nem muitos médicos, pô, ganham muito bem lá, tem uma série de pessoas tal, mesmo assim, eu acho que eu não conseguiria, cara, porque eu vejo algumas especialidades, assim, que, assim, tem hora que eu... Chega gente aqui na farmácia, eu queria conversar tal. Falou, a pessoa, eu vou de tal especialista. Eu falo, você quer que eu te fale o que vai acontecer? E que remédio ele vai te dar? Sabe, infelizmente tem se até já tornado sabe, isso. Né? É exatamente isso, Léo. Não, assim, é muito. Eu falo assim, você quer que. Né, o pessoal fala, eu vou lá no ortopedista para ver essa dor no joelho. Eu falo assim, você vai chegar, ele vai te pedir alguns exames. Se você não tiver feito esses exames, ele vai te dar uma receita para você fazer esses exames, você vai fazer esses exames, você vai levar esses exames para ele. Ele vai ler lá o diagnóstico que o outro médico lá da onde faz os exames colocou, e ele vai pegar lá o catálogo, o protocolo da sociedade de, sei lá, reumatologia do Brasil, e vai ver em que estágio está o seu problema no joelho e vai dar remédio X, Y, Z. Por tantos dias. Vai melhorar isso, por tantos dias, depois volta. Isso. Aí vai melhorar assim, mais ou menos, às vezes não vai melhorar nada, você vai ficar bravo. E aí, às vezes, ele pode ser também que, para ajudar, ele peça para você pôr gelo. Isso acontece bastante também. Eu lembro que quando eu era menor, eu lembro que uma vez eu fui, e aí o cara pediu para fazer exame, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, beleza, agora faz, pelo menos uma vez ao dia, algumas compressas de gelo. Assim, que? Você tem brincadeira comigo? Mas realmente, assim, é uma coisa que eu falo, gente, eu não conseguiria. Assim, não sei também, né? Mas eu não sei se eu conseguiria viver fazendo isso, porque muitos vivem fazendo isso, eles fazem exatamente só isso. Então, eu acho que isso daí que você falou é um ponto crucial, porque... E realmente a gente percebe muito isso daí nos homeopatas, nos médicos homeopatas, que eles sabem que quando eles erram, quando o tratamento não dá certo, ou a pessoa não fica tão feliz, é que muitas vezes o problema é com ele, e não com a homeopatia. Né? Assim, na maioria das vezes até, o problema não é exatamente só assim que a pessoa não conseguiu se dar bem, é que ele não conseguiu dar o remédio mais adequado. Exatamente. Então ele sabe que ali, se ele realmente se dedicar mais, se ele se doar mais, se ele estudar mais, se ele fizer uma consulta melhor, se ele conseguir captar melhor as coisas, estudar melhor a matéria médica, ele consegue fazer tratamentos mais... E você vai conseguindo enxergar isso, né, de tratamento em tratamento, de paciente em paciente, uma melhora gradual de você e do que você consegue oferecer, né? Acho que E sempre tem como ajudar isso. o paciente, né, Leonardo? A gente tem muitos meios Exato. para sempre poder ajudar os pacientes. Mesmo quando é um paciente já desmentido pela medicina moderna, que talvez é encaminhado para um homeopata, sempre tem. A gente, né, o homeopata nunca vai falar assim, olha, não tem o que fazer no seu caso. Sabe? Exato. Isso que eu acho interessante. Porque Hahnemann colocou um ponto que eu acho dos mais especiais em toda a homeopatia, que é essa sensação subjetiva de bem-estar geral.
essa sensação de que eu estou melhor, que vem antes da melhora dos sintomas que eu vinha apresentando, sabe? Sim. Eu acho que esse é um dos grandes pontos da mudança de paradigma. O foco não é o sintoma em si, ou a queixa do sintoma do paciente. O foco é a doença que ele traz no organismo. E a doença se expressa por meio de vários sintomas e vai se expressar de uma maneira individual em cada paciente. E é nessa doença interna em que a gente vai focar. Então, quando a gente consegue um simílimo, né, um medicamento que faz ressonância na integralidade daquele ser humano, ele vai sentir essa sensação subjetiva de bem-estar geral. Ele vai sentir, olha, eu melhorei. Às vezes não sei como e tal, não sei, às vezes ele se queixa menos das queixas. E isso demonstra um organismo se reajustando, sabe? Um organismo que estava caminhando para a doença, agora está caminhando para a cura. Sim. Isso a gente vê muito, né? Aqui mesmo na farmácia, a gente sempre vê, assim, a pessoa chega, peguei um remédio para, né, para bendita dor no joelho, só que você vê que a pessoa, ela não está saudável, você vê que ela não está bem, né? E ela está com vários outros problemas, ela está dormindo bem, ela está ansiosa, ela está com problemas de vício, algum caráter vicioso, muito raivosa, descontrolada, uma série de coisas que você percebe ali que o negócio parece que cada vez mais está desandando, né? E o paciente que faz tratamento homeopático, você percebe sempre esse alinhamento, esse eixo de normalidade, né? De breve normalidade, se ajustando. Sempre com o tempo, a pessoa tendo um eixo de novo, assim, para caminhar, né? Uma coisa realmente que traz saúde, né? E isso muitas vezes eu falo para as pessoas aqui, eu falo, a homeopatia, ela quer buscar a sua saúde integral, ou seja, não adianta nada eu tratar a sua rinite, você ficar 6 meses sem ter uma só crise de rinite, mas ao mesmo tempo, nesses 6 meses, você não dormir direito. O seu intelecto parar, você não conseguir mais fazer uma prova de matemática, você não conseguir mais fazer um vestibular. Deu errado. Tá dando errado. Então para. Não interessa. Prefiro que você fique espirrando, mas você durma melhor, mas que você consiga voltar aos seus estudos. Então, assim, é esse olhar, né, para essa saúde mesmo, de fato. Né? Exatamente. E é um conceito de saúde muito mais bonito e gentil, sabe? Esse conceito de saúde, que é esse bem-estar geral nosso. É isso que a gente busca e é isso que a gente busca que o paciente sinta, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de rim, e aí ela vai num médico especialista e o médico especialista vai tratar o rim, né? E ele pode até tratar o rim em si, só que você nunca vai conseguir dissociar o rim dos outros órgãos do organismo. E você nunca vai conseguir dissociar os órgãos do organismo da pessoa que porta aquela lesão renal. E você nunca vai conseguir dissociar a pessoa das suas outras funções, sabe? Do seu emocional, do seu comportamento, do seu sono, das suas relações familiares, da sua relação com ela mesma, sabe? É tudo muito integrado. Não tem como a gente enxergar uma só parte ou fazer um tratamento de uma só parte. Às vezes a gente até consegue resolver aquela parte, mas a doença migra. Ela migra para outro órgão. A doença migra para outra área, sabe? E isso a gente consegue observar claramente no caminho da sociedade. Antigamente, o que mais matava eram as doenças infecto-contagiosas. Hoje, claramente, são as doenças crônicas degenerativas. Sabe? Então, assim, o ser humano só
mudou de doença. E nunca existiu tanto medicamento bom quanto hoje. Mas nunca teve também tantos diagnósticos e tantas doenças, sabe? E hoje nós temos os diagnósticos psiquiátricos, que são coisas que não são compreendidas pela medicina moderna. A fisiopatologia são teorias, sabe? E não se sabe se são teorias de causa ou efeito da doença. As medicações, elas são extremamente limitadas, principalmente nos transtornos de humor. Então, assim, realmente a tecnologia, a grande farmácia, ela tem o seu papel importante na sociedade. Mas eu percebo que a coisa é muito maior, sabe? Se o ser humano não encontrar um jeito, um caminho de resolver as suas doenças verdadeiramente, a gente vai continuar adoecendo de coisas diferentes, sabe? De camadas mais importantes, mais profundas, e os medicamentos não vão acessando mais, sabe? O foco das doenças. Então, aí que entra o grande papel da homeopatia, da acupuntura, ayurveda, sabe? E as grandes medicinas tradicionais. Porque elas, desde antes, já falavam sobre isso. Sabe? Hahnemann, desde 1700, já falava sobre tendência do organismo de adoecer. Até Louis Pasteur, que foi aquele médico que conseguiu fazer a correlação de agente etiológico e doença, né? Ele mesmo, nas suas pesquisas, colocou que é preciso estudar a tendência ao adoecimento. Só que a sociedade se voltou totalmente para os agentes etiológicos, que são os causadores, entre aspas, das doenças, bactérias e vírus. Criaram medicamentos para combater as bactérias e os vírus, e eles dão sempre um jeito de burlar as medicações. Os vírus mutam, as bactérias se tornam resistentes, e o ser humano fica correndo atrás de novas medicações para tratar mais o vírus e a bactéria do que tratar a tendência ao adoecimento. Eu acho que esse é um ponto da mudança de paradigma bem importante, sabe? Sim, eu acho que esse ponto é primordial, assim, principalmente vírus e bactérias, né? Ainda mais agora, que eu acho que, meu Deus, né? Mais ainda. Tá muito claro isso agora, né? E assim, é muito claro o quanto uma grande parte dessa comunidade científica que está aí simplesmente não entendeu nada, nem dos precursores dela mesma. É realmente impressionante, né? Que você falou do Pasteur, o Claude Bernard também, que falava. Então, assim, é realmente impressionante como fechou-se totalmente os olhos para essa concepção ideal, certa de saúde e doença. Principalmente hoje em dia, ou seja, o olhar que essa ciência, essa parte a grande parte da comunidade científica tem olhado para a pandemia é um olhar extremamente arcaico, né? E até um pouco estranho, porque que nem você falou de medicinas tradicionais, quando a gente fala arcaico, não é nem que é muito antigo, porque as medicinas tradicionais elas são muito mais antigas e elas sabem muito mais do que as medicinas modernas. Então é engraçado, porque sai outro trabalho, e as medicinas tradicionais, cada vez mais, você vai pegar para estudar, elas já meio que sabiam daquilo, meio que já trabalhavam com aquilo, meio que já tinham aquela concepção ali. Claro, não tão minuciosamente estudada como a gente faz hoje, mas de uma certa forma olhava e utilizava aquela concepção, né? Aquele olhar. Então, a gente observa que realmente, assim,
o que acontece muito hoje em dia, de simplesmente dissociar totalmente, de olhar o ser humano realmente como se fosse um amontoado de células, uma máquina, e falar, não, o único problema é aquele bichinho que está lá, está muito impregnado. Mas está muito impregnado. E nos profissionais de saúde, né? E a gente vê, por exemplo, assim, nem precisamos falar de questão miasmática ou predisposição mórbida ou substituição mórbida, mas vamos só falar, por exemplo, de atividade física, né? Que se mostrou ser uma das coisas assim quase que preponderantes para ver se você pode acabar tendo um desfecho ruim com a infecção do Covid ou não. Ou seja, a quantidade de gordura, a disposição física, ou seja, isso, querendo ou não, tem um grande papel nisso. Ou seja, e mesmo assim, parece que não, parece que abandonaram tudo isso, falaram, não, o único problema é o bichinho. Então, realmente, eu acho que aí, nesse ponto, eu acho que mora uma das grandes dificuldades dessa mudança de paradigma, porque tá tudo em volta falando o contrário. Né? As provas da faculdade, você tem que escrever aquilo que no fundo você estuda e fala, não, isso aqui não faz sentido. No jornal passa aquilo, né? Em muitos artigos aquilo está descrito, e você tem que acabar tomando um outro rumo, né? Querendo ou não. Então, parece que não, mas é algo realmente complicado a gente tomar esse outro rumo. Eu acho que você usou o termo correto. Você falou impregnado, né? E é exatamente isso que o paradigma faz. O paradigma, ele é algo impregnado no nosso pensamento. E por isso que a mudança de paradigma é algo tão, às vezes, difícil e custoso de acontecer. Né? Isso a gente consegue observar na história, antigamente mesmo. Antigamente, as mudanças de paradigma que nós já passamos, né? De terra, o centro do universo, e só o centro do universo. Foi uma mudança de paradigma grande, que custou grandes esforços. Mas hoje, para nós, é óbvio. Mas na época, não era. Sim. Uma coisa que Hahnemann fala, que eu achei também interessantíssimo, ele diz que aquelas condições... E aí, assim, eu vou parafrasear, sabe? Você é um conhecedor de Hahnemann muito mais do que eu. Talvez você até lembra aí desses verbos o que ele escreveu. Que assim, as condições mórbidas decorrentes de estilo de vida, elas não são nem consideradas doenças. Porque basta você mudar o estilo de vida para hábitos saudáveis e a sua condição saudável volta. Isso é uma coisa assim que eu achei brilhante, porque é muito óbvio. Muito óbvio. E Sim. Hoje nós temos diagnósticos e protocolos Sim. e guidelines gigantescos para doenças causadas por estilo de vida. Sim. E aí você vê lá tratamento. Tem 20 páginas de tratamento. Das 20 páginas, 3 páginas são mudança de estilo de vida. Isso quando é muito. As outras 18 páginas são os medicamentos que você vai usar. Nossa. Isso por quê? Porque ninguém muda o estilo de vida, sabe? Porque Sim. é custoso, dá trabalho ser saudável. Buscar a saúde dá trabalho, requer esforço nosso, sabe? Sim. E é por isso que, às vezes, a gente patina na lama tanto em questão de saúde na medicina. Porque também eu vejo que, sem querer, o indivíduo acaba depositando muito da responsabilidade da sua cura nos médicos. E nos tratamentos. E nos medicamentos. Sabe? Isso também é algo muito enraizado em nós. A gente deposita muito a responsabilidade da cura no outro, no que está externo, seja no médico, seja no remédio, na cirurgia, enfim.
E Sim. Hahnemann veio trazer isso para nós novamente, que nós Aham. temos grande parte da responsabilidade pela nossa saúde. Não só Hahnemann, como todas as outras medicinas milenares que nós comentamos, né? A homeopatia Sim. não é uma medicina milenária, ela é centenária, mas ela traz muito de milenar porque são princípios de Hipócrates, né? Sim. Exato. É. Realmente, e isso eu percebi assim desde o início da pandemia, sabe? Não, se nós morrermos, a culpa é que o médico estava cansado. Se nós morrermos, é a culpa do governador Y. Se nós morrermos, é a culpa da medida X. Se nós morrermos, é a culpa de fulano de tal. Se nós morrermos, é porque faltou oxigênio. E uma coisa que eu tô achando assim super assim peculiar é que infelizmente assim a grande parte das pessoas que têm acesso à intubação hoje em dia por conta do Covid, infelizmente a grande parte que chega a precisar de intubação acaba falecendo. Ou seja, no fundo, são poucas as pessoas que, mesmo com a intubação, conseguem sair daquela situação. Então, assim, não é que o problema é só esse, mas o problema está mesmo na sua saúde. Ou seja, o problema é um pouco não, é grande parte do problema é seu, entendeu? Então, assim, e assim, eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem esse tipo de coisa, sabe? Então, agora eu vou morrer porque faltou álcool gel, sabe? Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, agora eu vou morrer porque faltou máscara. Agora eu vou morrer porque fulano fez X coisa. Meu, Ou porque você não é o teve dono das... lockdown. Porque não tem lockdown, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Cara, você é o dono da sua vida, você é o dono da sua saúde. Você é dono de você, entendeu? Então, assim, parece que, assim, meu, desculpa, mas os políticos amam isso, né? Porque quanto mais você necessita, mais controle eles vão pedir. Então, assim, é claro, isso é maravilhoso para eles. Agora, você é o dono da sua vida. Você é o responsável pela sua saúde, pela saúde dos seus filhos. Então, assim, os hábitos é você quem põe, é você quem tira, é você quem põe os hábitos na sua casa, é você quem deixa eles passar e não faz, e não coloca como algo que tem que ser colocado dentro do seu lar. Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam lembrar desse ponto primordial. Então, assim, quem tem que cuidar da sua saúde não é seu médico. Seu médico ele vai te ajudar. Mas é você. Você tem que ser o principal protagonista nisso daí. Não tem que ser o hospital, sabe? E eu vejo que existe uma dificuldade das pessoas entenderem isso, sabe? De realmente falar, não, peraí, realmente eu preciso mudar alguns hábitos, eu preciso tanto hábitos alimentares e exercício, quanto hábitos de certas concepções, entendeu? Uma coisa que eu falei o ano passado inteiro e esse ano continuo falando, na questão de como a homeopatia, como a concepção homeopática de saúde e doença ajuda a gente a ter menos medo de um bichinho. Por quê? Porque, em grande parte, depende o quê? Da minha predisposição, né? Tanto adquirida, quanto genética. Então, assim, depende de várias coisas. Não é só o bicho. O bicho não é um serial killer que sai por aí e qualquer um que ele encostar ele mata. Então, essa concepção também te ajuda, né? O estudo, um pouco essa meditar como que é a saúde e a doença, também te ajuda a sair um pouco desse terror que está pairando sobre o mundo hoje em dia. E isso ajuda a gente a ter mais saúde, né? A ter uma imunidade melhor, a ter um controle melhor, não ficar em pânico, a não ficar num estado de alerta. Parece que eu estou vivendo no meio de uma guerra. Então,
Então, eu acho que isso daí que você falou é muito importante, sim. Aí, mais ainda para os leigos, né? Para as pessoas que dependem dos médicos, né? Dependem dos profissionais da saúde. Eu acho que isso é realmente um ponto muito necessário. Muito, muito. É um convite para a gente crescer, né? A gente, eu digo, membro da sociedade, sabe? Não da área da saúde só. Para a gente crescer, para a gente realmente se responsabilizar por nós mesmos, realmente. Pela Sim, nossa saúde. E assim, uma coisa que eu acho interessante falar é que essa tendência a adoecer não é algo simples, né? Ela é complexa e não é assim, quem usa homeopatia então não tem tendência a adoecer. Não, as coisas não são assim. Não são assim você também. sim, tá bem. A homeopatia, ela ajuda o organismo a se bancar, ela ajuda o organismo a manter as suas funções de uma forma fisiológica, isso na medida da sua genética, né? Na medida do limite terapêutico de cada organismo. E aí nós temos questões mais profundas, a genética, as nossas programações, e isso são coisas que nenhum medicamento vai atingir, né? Que é Sim, talvez essa predisposição mais intrínseca de cada organismo. Que na homeopatia sim, a gente tem até uma analogia com o órgão de choque, né? As pessoas sim, adoecem e, dependendo da individualidade, o meu órgão de choque é o meu rim, o meu fígado, a minha garganta. E aí, eu sempre adoeço nesse órgão. Eu sempre sim, que acontece alguma coisa, eu adoeço nesse órgão. Então aí sim. é o âmbito em que a gente não consegue entrar. Isso é questão do organismo. Por isso também a bela visão homeopática de individualização, sabe? Nós temos o Covid e nós temos o novo coronavírus. Tá, a doença e o agente etiológico. Mas cada pessoa desenvolve Covid de uma forma diferente. É muito Sim. claro isso, sabe? Isso é muito Uhum. óbvio e muito bonito até. Porque é o Sim, princípio da individualização claro aos nossos olhos. Tem sim. gente que desenvolve alopécia, que é falta de cabelo depois do Covid. Tem gente que está Uhum. desenvolvendo transtornos psiquiátricos. Sim. Tem gente que está desenvolvendo reumatismo, sabe? Depois do Covid. Isso é a Uhum. individualização. Cada Sim. organismo reage e age de um jeito frente àquele agente etiológico. Porque ele existe. Né? As bactérias existem, o Sim. vírus existe. Mas eles estão muito longe de ser realmente a causa das doenças, né? Exatamente. Essa é uma concepção, digamos, medicina biodinâmica, né, que o Paulo Belavite vai falar, de uma doença multifatorial, né, de algo que é muito mais profundo, que a gente ainda tem muito a entender, muito a compreender, né? Então, por que cargas d'água, né? Não é todo mundo que depois do Covid desenvolve dificuldade do olfato, né? Por que não é todo mundo? Por que um desenvolve isso, outro aquilo? Predisposição, órgão de choque, características morfológicas. Então, assim, eu acho que isso é realmente uma mudança muito grande que todo mundo precisa passar. Bem, infelizmente estamos chegando no final já vai dar quase uma hora de live, então a gente já vai ter que terminar por aqui. E assim, eu quero agradecer muito, viu, Heitor, porque, nossa, foi muito bom, muito, muito bom mesmo. Eu espero que a gente possa estar aí junto em várias outras lives. Pode postar que agora você vai estar aqui na lista das nossas lições para a gente aproveitar quando tiver mais lives aí e outros temas muito, muito interessantes também. Então, muito obrigado, tá? Se disponibilizar aí para conversar com a gente. E eu realmente espero e rezo para que você consiga cada vez mais melhorar e ser um grande médico homeopata, que é o que a gente está cada vez mais necessitados. E é isso, vamos lá, o que precisar, estamos aí. Deus abençoe, Léo. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço pelo convite.
e eu acho que foi um tema bem legal. Eu aprendo bastante com você sempre, viu? Eu gosto bastante do seu trabalho. Meus parabéns. Que ótimo. Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tá? Tenha uma boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Heitor. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais, Leonardo. Obrigadão.